Você sabia que dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo? Oi gente, eu sou a Ione Simões. Hoje eu trago uma recomendação de leitura diferente dos livros que eu costumo ler aqui, porque eu costumo ler mais ficção, mas ainda assim eu vi que era uma obra interessante para abordar aqui no canal, tanto para poder levar para vocês, quanto por aproveitamento pessoal também. Foi uma leitura que eu me interessei em fazer, e que no caso é o Autismo, uma família atípica, um relato de uma mãe psicóloga, da Paloma Santos. A autora é psicóloga, então, como o próprio subtítulo indica, e ela é mãe de uma criança diagnosticada com autismo tipo 1. E ela entrou em contato, interessada então que eu fizesse a leitura e a divulgação do livro, sobretudo porque agora em abril é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E nesse livro, a Paloma ela tenta tanto teorizar o autismo, então trazer essa visão teórica sobre ele, mas por meio de um relato simples, um relato de fácil compreensão, para que atinja esse objetivo de realmente desmitificar muita coisa acerca do autismo. E mais do que tudo, ela não traz apenas a perspectiva da psicóloga, mas principalmente a perspectiva como mãe, que faz com que o relato dela também seja muito íntimo, muito pessoal e principalmente muito acolhedor. Exatamente por isso, a minha sensação ao ler todo o livro era como se eu estivesse ali, conversando diretamente com a Paloma, como se ela fosse uma pessoa próxima de mim, porque ela tem esse relato que é muito amoroso principalmente, e ela não traz aqui nem uma romantização sobre ser mãe, nem muito menos uma romantização sobre o autismo. Ela só tenta trazer um olhar de mais leveza a respeito de todos os desafios que a posição dela acaba oferecendo. Uma das coisas mais interessantes aqui do livro são realmente as informações teóricas que ela vai passar, porque para mim, por exemplo, que sou leiga no assunto, descobri muita coisa que eu não fazia ideia. O autismo, em primeiro lugar, ele não é considerado uma doença, mas ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, e ele está dentro de um espectro, o que significa que as pessoas dentro desse espectro, elas vão apresentar sinais que vão colocá-las, em diferentes graus desse transtorno. Ela também explica muito bem que, sendo um espectro, as crianças podem apresentar vários dos sinais que vão permitir esse diagnóstico, assim como elas podem não manifestar muitos desses sinais. É algo que varia de criança para criança, exatamente por isso o diagnóstico não é algo simples. O próprio filho dela passou por diversos profissionais que inclusive diziam para ela que era tempo da criança, que aquilo era normal, e ela, tanto por ter aquela intuição de mãe mesmo, de perceber que algo ali não estava certo, quanto pela própria visão clínica dela como psicóloga, ela observava que havia sinais ali que precisavam ser investigados, até que ela enfim encontrou uma profissional, pôde fazer o diagnóstico. E essa dificuldade de diagnóstico, ela pode ser muito prejudicial. Ela dá o exemplo de muitas pessoas que só são diagnosticadas quando adultas, e que o diagnóstico traz muita leveza para essas pessoas, que faz com que elas enfim compreendam muita coisa a respeito da vida delas, quanto o conviver delas, o crescer delas foi marcado por inúmeros incômodos, constrangimentos, porque a pessoa estava dentro do espectro do autismo sem saber. E uma informação que eu também não fazia a menor ideia é que principalmente o autismo de tipo 1, ele é muito subdiagnosticado, especialmente em meninas, porque como meninas são socialmente vistas como mais tímidas, mais retraídas, muito dos sinais que são na verdade do autismo são mascarados, e faz com que o diagnóstico nelas acabe sendo ainda mais difícil. Isso me lembra, inclusive, a autora do livro Números do Amor, Helen Hohan, que é um livro que eu vivo recomendando para vocês. Também foi diagnosticada apenas na vida adulta. E ela faz tudo isso, então, com a intenção de desmitificar o autismo e, principalmente, tirar o preconceito acima dele. Uma das coisas que a Paloma mais reforça na leitura é que cada ser humano é único, cada pessoa tem suas próprias necessidades. E uma criança diagnosticada com autismo significa que ela vai ter as necessidades dela. E uma coisa que a Paloma faz muito para exemplificar isso é falar da experiência dela sendo mãe de uma criança atípica. Então a filha mais velha dela é uma criança que é considerada dentro dos padrões esperados neurológicos de desenvolvimento, de socialização, enquanto o filho mais novo dela é uma criança atípica. Então ela não tem o desenvolvimento esperado para aquela faixa de idade. E da mesma forma que a filha dela vai exigir um determinado grau de cuidado, de atenção, de desafios, o filho dela exige a sua própria maneira. E a grande questão é você realmente ajustar esse olhar,
ter essa compreensão. E aí ela fala, né, sobre como muitos pais têm o choque, têm o luto quando recebem um diagnóstico de um filho autista, por exemplo, especialmente porque a gente vive numa sociedade que é extremamente capacitista. A nossa sociedade, ela não é preparada para aceitar pessoas com deficiência, pessoas aqui de quaisquer tipos de deficiência. A nossa sociedade, ela não é uma sociedade inclusiva, que pensa em acessibilidade. Se a gente não convive num mundo em que pessoas com deficiência estão constantemente incluídas nas nossas rodas sociais, em que a gente não visualiza essas pessoas, ao receber um diagnóstico, é muito difícil você conseguir visualizar que você pode simplesmente ter uma vida a partir daquele diagnóstico. E aí a Paloma dá exemplos, por exemplo, de coisas simples que podem ser feitas a nível individual mesmo, porque sim, quando a gente fala também em acessibilidade, a gente não pode esquecer que a gente tem que falar em nível coletivo, pensar em políticas públicas, maneiras, né, de transformar essa acessibilidade a algo para todos. Mas tem coisa que a gente pode fazer em nível individual. Então o filho dela, por exemplo, ele tem muita sensibilidade a estímulos sonoros. Então se você vai numa festa de uma criança em que você tem uma criança com esse tipo de hipersensibilidade, por que você vai deixar um som alto para que todas as outras crianças estejam se divertindo, mas que vai causar um desconforto nessa criança a ponto que ela não possa aproveitar aquele momento? Não é muito mais fácil você, sei lá, abaixar um pouco o som e permitir que todas as crianças participem? E eu falo até como uma questão de autocrítica minha, né? Uma coisa que, por exemplo, eu tenho muita vontade de fazer aqui no canal, mas que por condições técnicas mesmo, eu não consigo produzir, é colocar legenda nos meus vídeos. Pessoas com deficiências auditivas, pessoas surdas. Eu acabo excluindo essas pessoas ao não incluir legenda nos meus vídeos. Mas no Instagram, por exemplo, todos os meus vídeos são legendados, tanto em stories quanto aqueles que vão pro feed. Assim como as minhas fotos, elas têm descrição de imagem, que é para permitir que pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, consigam consumir aquele conteúdo. Então são pequenos ajustes que a gente pode fazer no nosso dia a dia, pensando na acessibilidade, pensando na inclusão. Então você tem informações a respeito do espectro, permite desmistificá-lo, permite entender essas condições e permite você ter um olhar mais empático para o outro, entender que o mundo não é feito somente de um tipo de pessoa. Então eu acho muito interessante o olhar que a Paloma tem aqui, ressaltando que sim, precisa haver uma discriminação das diferenças no sentido de você entender qual é a necessidade de cada um para você poder oferecer o que cada criança, o que cada adulto precisa, mas não significa que essas diferenças precisam ser discriminadas de uma maneira preconceituosa, no sentido de você colocar um valor entre uma e outra. Ela fala, o desafio dela como mãe existe independentemente de uma criança ser típica ou atípica. E ao passar diversos relatos de coisas que ela já passou, de situações mais desagradáveis, ou mesmo de outras situações que são mais reconfortantes, causam então esse olhar de conforto, que muitas outras pessoas que estão na mesma posição possam sentir que elas não estão sozinhas, ou para quem acabou de receber um diagnóstico e está assustado, entenda que existe uma perspectiva. Ela inclusive fala muito sobre respeitar a capacidade de desenvolvimento de cada criança. As crianças estão em fase de desenvolvimento, o cérebro delas é plástico, ele tem essa capacidade, né, de mudança. Então é necessário continuar estimulando a criança para que ela possa atingir o desenvolvimento dentro daquilo que ela pode desenvolver. E é um livro também que vai ser muito útil e muito relevante, mesmo para quem não está nessa situação, para que a gente possa ter informação e expandir a nossa visão de mundo. Ele é um livro curto que, como eu falei, tá numa linguagem muito acessível, parece realmente uma amiga conversando com você, então é uma leitura que, mesmo ela tendo conceitos mais densos ou coisas que vão exigir, né, que você pare um pouco para pensar a respeito daquilo para assimilar, acaba sendo uma leitura muito fluida, muito ágil, muito natural. E aí minha única ressalva aqui pro livro é que a edição dele deixou a desejar. Os capítulos poderiam ser repensados pra gente ter uma reordenação e construir realmente uma linha de raciocínio, ou mesmo uma linha na história do tempo. A gente tem passagens de texto aqui que também poderiam ser repensadas para formar um texto mais fluido. A gente, por exemplo, encontra repetição de algumas ideias, ou mesmo algumas frases que às vezes ficam um pouco truncadas. De qualquer maneira,
não é nada que impeça a leitura e é algo compreensível. A gente sabe que esse trabalho, né, de publicação, muitas vezes, né, partindo dos próprios autores, arcando com os custos dela e tal, vão trazer limitações, né, no produto final, aqui no caso, né, no livro, que é diferente de quando a gente tem um modelo de publicação tradicional, que é quando a editora arca com esses custos e tem toda uma rede de profissionais especializados trabalhando naquele livro. O livro está disponível para compra na Amazon, tanto em edição impressa quanto em e-book, então passem por lá, porque é uma leitura que agrega bastante. Deixem as impressões de vocês aqui nos comentários, gosto muito dessa troca que a gente tem. Aproveita e também deixa sua curtida, que como vocês sabem, como eu sempre reforço, é uma forma muito importante de ajudar o meu trabalho. Obrigada também por isso. Para quem tá chegando no canal agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve para permanecer por aqui e ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá o nosso contato é ainda mais próximo. Beijos para todo mundo, até o próximo vídeo.